Por que a esquerda acredita tanto na utopia? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Utopia significa não lugar, mas também possui um significado muito importante para a mente esquerdista. Utopia, portanto, significa aquele final glorioso, aquele paraíso na Terra, um estágio da humanidade, um estágio histórico da humanidade, onde não haverá mais conflito, não haverá mais exploração, não haverá mais classe social, todos viverão na paz e na harmonia, todos viverão de maneira absolutamente igualitária. Bem, vejam que esse é o ponto, esse é o alvo de toda a mentalidade revolucionária. Essa foi a mente da Revolução Francesa, essa foi a mente de Adolf Hitler, essa foi a mente de Karl Marx, essa foi a mente de Stalin, de Mao Tse-tung, essa é a mente de todo revolucionário. Inclusive, aquele intelectual, aquele seu professor, ele também acredita nisso. E tudo o que ele faz é a luta, o enfrentamento para que alcancemos esse estágio. Agora a pergunta é, por que eles acreditam nisso? Qual é o fundamento para se acreditar na possibilidade de uma utopia? Esse tipo de mentalidade, ela está embasada numa antropologia do século XVIII, numa antropologia iluminista, que foi, obviamente, promulgada por Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo suíço. Rousseau dizia que o ser humano, por natureza, ele é bom, ele é dócil, ele vive sem egoísmos, sem pecados. Era exatamente isso que ele dizia. Mas esse homem bom, ele foi corrompido. Ele foi corrompido pelo quê? Pela sociedade civil. E o que é a sociedade civil? Segundo Rousseau, a sociedade civil é aquela que se baseia na propriedade privada. Veja o que ele mesmo diz a respeito. O primeiro que, ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer isto é meu e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassinatos, quantas misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas e cobrindo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: não escutem a este impostor, estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Perceberam? Para que essa sociedade possa ser regenerada, é necessário a destruição da propriedade privada. E se nós pensarmos na mentalidade atual, qual é o grande elemento que vai fazer com que essa humanidade ela se torne boazinha? É a destruição do capitalismo, é a morte sumária do burguês. Então é por isso que todo esquerdista, tudo que existe de ruim na Terra para ele vai tributar isso ao capitalismo. Seja o que for, tudo é o capital. Pode ser o grande capital, uma expressão que está totalmente esvaziada de significado, algo etéreo, não palpável, ou esse capitalismo do dia a dia em que as pessoas contratam outras para trabalhar e adquirir riqueza. Vejam que, para Rousseau, portanto, o que vai deturpar esta mente que é naturalmente boa, o que vai deturpar é o sistema da sociedade civil. Então, para Rousseau, e obviamente para os revolucionários, qual é a solução? Destruir essa sociedade civil, destruir essa forma de governo. E aí instaurar um outro. E isso, obviamente, tem que ser pela violência, porque o homem ele se acostumou a viver neste modelo, o chamado modelo capitalista, o modelo burguês. Então, vamos destruir esse capitalismo, porque destruindo o capitalismo, você tem a possibilidade
de fazer com que esse homem bom, intrínseco, ele brote novamente. Então, a utopia, ela se baseia nisso. Toda mente esquerdista acredita que na utopia, estes homens, eles serão naturais, eles agirão sem maldade. Por isso é possível alcançar esse estágio histórico social. É bom lembrar que esse tipo de pensamento vai de encontro a uma outra forma de se olhar o mundo, o conservadorismo. O conservadorismo ele vai na contramão desse tipo de pensamento. O conservadorismo diz que o homem ele não é bom por natureza. Pelo contrário, ele é mau. Ele é propenso ao erro. É por isso que, para os conservadores, nós não podemos confiar num Estado muito grande. Não podemos confiar nos políticos como se eles, em si mesmos, fossem os messias para melhorar essa terra. Pelo contrário, temos que desconfiar de tudo e devemos olhar, sim, para o passado e perceber aquilo que foi construído ao longo do tempo. Aquilo que deu certo deve ser preservado. O que ainda precisa de mudança, que se mude, mas de maneira prudente, gradual e com responsabilidade, sem violência, sem revolução, sem mágica. Ora, nesse sentido, o conservadorismo, ele converge, ele vai ao encontro à visão cristã também, à teologia cristã. Porque o cristianismo, ele acredita que o homem natural, ele é depravado, ele é tendente ao erro. E por isso, por si só, ele não tem a capacidade de transformar esse mundo num lugar melhor. É por isso que quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o passado, nós vamos perceber que este homem, ele é muito mais tirano, ele é muito mais totalitário, ele é muito mais malvado, ele é muito mais ruim no seu coração do que bom. Veja aí os grandes políticos. Vá lá para o Império Romano, veja os Césares. Veja na Idade Média alguns tiranos. Veja na modernidade esses estados absolutos. Veja o resultado das revoluções a partir da Revolução Francesa e mais especificamente a Revolução Marxista de 1917 na Rússia. O que esses sistemas fizeram? Criaram um mundo melhor? Não. Eles concederam miséria, morte e terror ao seu próprio povo, mas para a elite política, riqueza, pompa e ostentação. É por isso que nós conservadores, e sobretudo nós cristãos, nós acreditamos que o homem ele não é bom por natureza. Ele é mau. Ele não é tendente ao acerto. Ele é tendente ao erro. Por isso, não podemos confiar na política como uma grande força. E aí você vai perceber que o esquerdista, ele quer mais Estado para, de alguma maneira, controlar a sociedade. O conservador, ele quer menos Estado e dá mais liberdade aos indivíduos ou, mais especificamente, às esferas sociais que estão aí espalhadas. E o cristianismo acredita que a única maneira de se redimir o coração desse homem é a atuação sobrenatural de Deus, através do Espírito Santo que traz a redenção no único homem genuinamente bom e perfeito que existiu sobre essa terra, Cristo, o Redentor dos eleitos de Deus. Por isso, mais uma vez eu encerro dizendo, por conta disto, é impossível um cristão ser ao mesmo tempo um revolucionário, um socialista. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima e que todos fiquem bem.